Oi pessoal, tudo bem? Há um tempo atrás eu recebi um comentário aqui no YouTube que pedia para eu falar um pouco mais sobre o meu clube de leitura. Para quem não sabe, eu sou professora de espanhol e eu tenho um clube de leitura que é voltado para pessoas que têm interesse em praticar um pouco mais do idioma. E não só isso, mas conhecer mais também sobre a literatura latino-americana. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o clube, como vocês podem participar e quais vão ser também as próximas leituras. Bom, eu vi um vídeo da Bruna, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, em que ela falava um pouco mais sobre como funciona o clube dela. E eu achei muito legal porque ela foi mostrando a página do clube para que vocês pudessem acompanhar. E aí eu vou tentar fazer algo semelhante para ficar bem didático sobre como o clube funciona. Bom, eu separei aqui algumas perguntas que eu acho que são as que eu mais recebo sobre como o clube funciona. A primeira delas é como participar. E o clube, ele funciona através do Catarse. Então aqui, assim que vocês entram, eu vou compartilhar então a página do Catarse para vocês. Assim que vocês entram no Catarse, vai ter aqui o nome do meu clube e um valor bem na lateral. E isso foi algo que eu vi também no vídeo da Bruna, e eu achei que era algo que só tinha acontecido comigo, mas não. Muita gente acha que esse valor que aparece na lateral, que é um valor um pouco alto, né? Tem gente que acha que esse é o valor que precisa ser pago para participar do clube, mas não é. Então, por exemplo, aqui no meu caso está aparecendo o valor de R$ 1.075 por mês. Esse não é o valor que vocês precisam pagar. Então, eu já recebi algumas dúvidas de pessoas perguntando, nossa, mas é isso tudo? Não, não é, tá? Esse é o valor que o clube arrecada mensalmente. Se vocês descerem um pouco mais, vão encontrar uma descrição sobre o projeto e também diferentes formas de apoio. No meu caso, eu tenho 4 tipos de apoio diferentes. Eu vou ler aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona. O meu clube, ele começou principalmente como uma forma para quem quisesse ter contato com a língua espanhola. Então a gente tinha ali encontros mensais, né, mês a mês, um encontro voltado para falar sobre um livro da literatura latino-americana em língua espanhola. Só que com o tempo eu fui pensando que eu gostaria de inserir literatura brasileira nesse clube também. E aí, a partir de agora, na verdade desde o ano passado, no finalzinho do ano passado, a gente tem encontros tanto em língua espanhola como em língua portuguesa. Os encontros em língua espanhola, eles são voltados para obras latino-americanas originalmente escritas em espanhol. E os encontros em português, eles são voltados para a literatura brasileira. Então assim a gente consegue ler toda a América Latina, incluindo o Brasil. E como é que funciona então? Eu tenho aqui 4 formas de apoio. A primeira delas, que vocês conseguem ver no Catarse, é a partir de R$10. Uma das formas de apoio tem um nome. A primeira é Jorge Amado, porque é justamente voltada para a literatura brasileira. Então aqui vocês veem assim, para quem quer participar de um clube de leitura em português, dedicado exclusivamente à literatura brasileira. Se vocês apoiarem através do apoio Jorge Amado, vocês vão ter acesso a reuniões bimestrais, voltados para a literatura brasileira, também ao grupo exclusivo e as reflexões que a gente faz. Esse primeiro apoio é um apoio mais básico só para quem quer participar das discussões da literatura brasileira. Depois a gente tem aí o plano Gabo, que seria do Gabriel Garcia Marques. Para quem quer participar de um clube de literatura em espanhol, dedicado exclusivamente à literatura hispano-americana. Nesse aqui, vocês vão ter acesso aos encontros do clube em espanhol. Então não vai ter acesso aos encontros da literatura brasileira. Literatura brasileira é o apoio Jorge Amado e literatura latino-americana em espanhol seria o apoio Gabo. Só que aí, nesse daqui, aqui que vocês têm acesso a todas as reuniões mensais, participação no clube, né? Vocês também compartilham as impressões de vocês, falam sobre quais livros vocês gostariam de ver no clube, acesso também a sugestões e recomendações literárias. Depois, a gente tem aí o apoio Allende, que seria a partir de R$25 por mês. Nesse aqui, também é para participar exclusivamente do encontro em língua espanhola, voltados para a literatura latino-americana em língua espanhola. Esse aqui vocês têm acesso a tudo que vocês têm acesso no apoio Gabriel Garcia Marques, mas também a materiais exclusivos voltados para quem quer estudar a língua espanhola. Então vocês recebem mensalmente guia de leitura, vocês recebem análises literárias, receber também um material que é usado no dia do encontro, porque eu faço toda uma apresentação, não tem uma cara de aula, mas também não tem uma cara totalmente de clube de leitura. Então vocês recebem também esse material. Além disso, vocês têm acesso a sorteios mensais, seja do livro do mês ou não, algo que os outros apoios não têm. E a última forma de apoiar seria ir no plano Conceição Evaristo. Nesse plano aqui, vocês conseguem participar tanto dos encontros voltados para a literatura brasileira, quanto dos encontros voltados para a literatura latino-americana em língua espanhola. Deu para entender? Então a gente tem 4 formas de apoio.
só literatura brasileira, só literatura latino-americana com materiais e também para quem quer participar dos dois encontros, literatura brasileira e literatura latino-americana em língua espanhola, ok? E aí eu acho que algumas outras dúvidas que surgem, né? Anotei aqui só para eu não me perder. Eu acho que o maior número de dúvidas que surge é em relação ao clube em espanhol. E eu acho que a maior pergunta que eu recebo é se precisa ser fluente para participar. E não, a gente não pratica uma língua só quando a gente já é fluente nela. A ideia do clube, ela nasce para mim muito mais como um espaço para que as pessoas possam aprender espanhol através da literatura. E eu defendo muito que a literatura ela pode fazer parte desde o princípio do nosso aprendizado. É muito comum que a gente às vezes pense, nossa, ler livros em espanhol vai ser muito difícil, ler literatura em espanhol desde o princípio vai ser difícil. E não é. Claro que a gente tem limitações, mas é algo que a gente já pode inserir no nosso dia a dia. Então vocês não precisam ser fluentes para participar do clube. Claro que o encontro é em espanhol, mas eu sempre flexibilizo se algo não fica claro. Eu não obrigo ninguém a falar também. É para ser um espaço confortável em que as pessoas se sintam ali bem para falar. E olha, também não precisa ser fluente na fala. Eu sou totalmente a favor do portunhol. Eu acho que ele faz parte do nosso processo de aprendizagem. Na verdade, a gente tem vários tipos de portunhol e o portunhol como interlíngua é um deles. Ele faz parte do processo. Então, o clube, ele não é um espaço para quem já é fluente. Ele é um espaço para toda pessoa que tem interesse em aprender espanhol através da literatura ou simplesmente ter contato. Outra pergunta que eu recebo bastante é: como vai ser feita a leitura do livro? É obrigatório ler em espanhol? Posso ler em português? E isso eu deixo a critério de vocês. Nem sempre é fácil a gente achar livros em espanhol no Brasil. Então vocês podem ler em português, vocês podem ler em espanhol, como for melhor para vocês. O livro que a gente está lendo esse mês, por exemplo, ele está disponível no Kindle Unlimited tanto em português quanto em espanhol. Então, por exemplo, você pode ler em espanhol, você pode em português, porque os dois estão facilmente acessíveis. Mas nem sempre é assim. Tem alguns livros que a gente não encontra em espanhol e a única alternativa é ler em português. Acho que me leva para outra pergunta que eu recebo bastante, que é: onde encontrar os livros? Também fica a critério de vocês. Vocês podem comprar nas livrarias perto de vocês podem comprar na Amazon, porque como eu não obrigo, a leitura não é obrigatoriamente em espanhol, vocês podem pensar em como vocês querem adquirir o livro. Se vocês quiserem muito comprar o livro em espanhol, eu vou deixar aqui nos comentários 2 livrarias que eu conheço que vendem livros em espanhol. Mas dependendo, se forem livros muito contemporâneos, pode ser que elas também não vendam, né? Considerando que não é tão fácil realmente achar livros em espanhol no Brasil. Então fica a critério de vocês, por isso que a leitura não é obrigatoriamente feita em espanhol. A pergunta que eu recebo bastante é: quando acontecem os encontros? Essa é uma informação que sempre vai estar no Catarse também. Se vocês olham aqui no Catarse, eu deixo para vocês um cronograma com as datas daquele mês. Então a gente tem aqui as datas de janeiro. No mês de janeiro a gente vai ter 2 encontros, um voltado para a literatura brasileira e outro voltado para a literatura em espanhol. Isso não acontece sempre, porque os encontros da literatura brasileira, eles são bimestrais. Então eu vou ter em janeiro, mas não vou ter em fevereiro, por exemplo, só vou ter em março. Já os encontros da literatura hispano-americana acontecem mensalmente. Todos os meses a gente tem um encontro em espanhol. Nesse caso, os encontros da literatura brasileira, eles costumam acontecer na primeira semana do mês. E a gente vota no nosso clube para definir qual é a melhor data para todos, mas costuma ser sempre ali na sexta-feira pela noite. Já os encontros de literatura hispano-americana, eles acontecem sempre na última sexta-feira do mês, às 7 horas. A gente conseguiu definir esse horário, é um horário que ficou bom para todo mundo do clube, então a gente não faz mais nenhum tipo de votação, a gente já combinou que toda sexta, então, toda última sexta do mês é o dia do nosso clube. A pergunta que eu recebo bastante é: se eu não puder participar dos encontros online, eles ficam gravados? E sim, eles ficam gravados, eu disponibilizo só para o pessoal do clube, então ninguém mais vai ter acesso. Então se você não conseguir participar, você pode assistir a gravação depois. E outra pergunta que eu também recebo bastante é: onde encontro as próximas leituras do clube? Se vocês derem uma olhadinha aqui no Catarse, eu sempre deixo as próximas leituras. Então eu tenho aqui próximas leituras latino-americanas em espanhol. Então em janeiro a gente vai ler Febre de Carnaval, em fevereiro Cadelas de Aluguel e em março Os Abismos. Já na literatura brasileira, deixo um pouquinho mais abaixo, a gente vai ler, na verdade a gente leu, né, em janeiro Capitães da Areia, em março a gente vai ler Meridiana e em maio a gente vai ler Os Supridores. Porque como eu falei, eu tenho livros todos os meses para literatura latino-americana em espanhol,
e os encontros para a literatura brasileira são bimestrais. Então, um mês sim, um mês não, a gente tem encontro. E eu sempre vou atualizando essa página, né, do Catarse. Por quê? Eu tenho aqui só livros, no caso da literatura latino-americana em espanhol, só até março, porque os próximos ainda não foram definidos. E a partir disso, eu posso falar também sobre como é que a gente escolhe esses livros. Todo ano, eu sempre passo para os apoiadores do clube um formulário perguntando quais livros eles querem ler. E a partir disso, eu tento pensar nos livros para o próximo ano. Então, assim, a gente não tem uma votação para os livros, a não ser que tenha ali um país que se repita muito. Muita gente quer ler aquele país, aí eu coloco ali uma votação para ver quais livros daquele país a gente vai ler. Isso acontece muito, por exemplo, a literatura argentina é muito forte no Brasil. Então, muitos participantes recomendam Mariana Enríquez, recomendam Selva Almada, recomendam também Dolores Reyes, mas outros países aparecem menos, né? Considerando que eles não chegam tão facilmente no Brasil. E uma coisa que eu prezo muito no clube é que ele tem uma grande variedade de livros. Então, a partir dessa lista, eu vejo os que mais aparecem, mas eu também tento sempre pensar em uma forma de ter uma grande seleção de países. Então, eu defino ali as leituras do clube a partir disso. A gente não tem uma votação, né? Não é uma votação coletiva para quais livros vão ser lidos. Eu defino esses livros a cada 3 meses e divulgo lá no clube. Deixa eu mostrar então para vocês quais livros a gente vai ler esse ano. Esses aqui são os livros que a gente vai ler esse ano, e uma coisa que eu tô muito animada é que em janeiro, fevereiro e março, no Clube de Literatura em Espanhol, a gente vai ter o encontro das autoras, então eu tô animadíssima. No passado a gente teve um encontro com o Rodrigo Rasbum e foi incrível, e eu tô muito feliz então que esse ano a gente conseguiu mais encontros com a participação de autores e autoras. Agora em janeiro a gente vai ler Febre de Carnaval, da equatoriana Juliana Ortiz. Em fevereiro, a gente vai ler Cadelas de Aluguel, da Dália de Lacerda. Esse é um livro que eu não tenho, ainda tenho que comprar, mas vou deixar aqui pra vocês. E em março, a gente vai ler Os Abismos, da Pilar Quintana. Muito animada pra esse livro aqui. Então a gente vai ter participação da Juliana Ortiz esse mês, Dália de Lacerda no mês que vem e o encontro com a Pilar Quintana em março. Não sei se vocês conhecem esses livros, mas vou deixar aqui embaixo para vocês também a descrição na Amazon para que vocês possam dar uma olhada na sinopse. Mas eu recomendo muito, mesmo que vocês não tenham ainda um contato muito grande com a língua espanhola, eu acho que o clube pode ser um ponto de partida. Eu percebo muito ao longo dos últimos anos como esse interesse pela literatura latino-americana e, consequentemente, pelo idioma em espanhol tem crescido. Então eu acho que se você ainda não fala espanhol, mas você acha que gostaria de falar, eu acho que pode ser uma oportunidade para você conhecer mais dessas autoras, desses autores e também da cultura latino-americana. Claro, considerando que a gente tem uma diversidade imensa, mas eu acho que já é um caminho. Não sei se eu consegui responder todas as dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o clube e eu não tenha respondido, vocês podem deixar aqui embaixo que eu respondo. Vou deixar também o link do Catarse para que vocês possam dar uma olhada e ver se vocês querem participar, tá bem? É isso. Tchau, tchau!